Eduardo Cunha nega ter recebido propina da JBS para manter silêncio. Ex-presidente da Câmara presta depoimento em inquérito que investiga o presidente Michel Temer. Senado corta carro oficial e tira nome de Aécio Neves do painel de votação. O tucano foi acusado pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de corrupção e obstrução de justiça. Bicheiro e uma policial militar são assassinados em hotel de luxo no Rio de Janeiro. Nos Estados Unidos, atirador ataca time de beisebol do Congresso, fere líder republicano e outras 4 pessoas. Incêndio em prédio residencial deixa pelo menos 12 mortos em Londres. Manifestantes incendeiam sede da Suprema Corte de Justiça da Venezuela. No Rio, escolas de samba ameaçam cancelar desfile após o prefeito decidir cortar metade da verba do carnaval para investir em creches. Demi Moore revela imagens em que está banguela. E diz que perda de dentes foi causada por estresse. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Mais de 1,5 milhão de veículos devem deixar São Paulo no feriado de Corpus Christi. E a repórter Carolina Guarda sobrevoa neste momento a capital paulista. Tem as informações ao vivo sobre o trânsito. Boa noite, Carol. Como é que está a saída do paulistano nesse feriadão? Obrigado, Carol. O bicheiro Ailton Carlos Escafura e uma policial militar foram assassinados em uma suíte de um hotel de luxo no Rio. O contraventor já havia sido preso por envolvimento na máfia dos caça-níqueis. A polícia do Rio Grande do Sul prendeu 17 integrantes de uma quadrilha de ladrões de gado. 13 toneladas de carne foram apreendidas. Veja a seguir, Senado corta parte do salário de Aécio Neves e apaga o nome do tucano do placar do plenário. A tragédia em Londres sobe o número de mortos no incêndio em um prédio de apartamentos. A gente volta já já. Subiu para 12 o número de mortos no incêndio em um prédio num bairro nobre de Londres. 78 pessoas estão hospitalizadas, 18 em estado crítico. O nosso correspondente Sérgio Uti acompanhou durante toda a madrugada o trabalho dos bombeiros nesta tragédia que chocou os britânicos. Aqui no Brasil, a polícia de Pernambuco ainda tenta identificar um homem que jogou ácido no rosto de uma advogada quando ela chegava em casa. A vítima, que está internada, sofreu queimaduras de 1º e 2º graus pelo corpo. E vamos a outras notícias pelo Brasil. O Senado cortou parte do salário e a verba de gabinete de Aécio Neves, que foi afastado do mandato por decisão do Supremo Tribunal Federal. Um dos inquéritos que envolvem Aécio tem novo relator. Aécio Neves disse que não vai se pronunciar sobre as medidas tomadas pelo Senado. O ex-deputado Eduardo Cunha prestou depoimento hoje à Polícia Federal em Curitiba e disse que o silêncio dele nunca esteve à venda. O Palácio do Planalto, o ministro Moreira Franco e o advogado de Lúcio Funaro e da irmã Roberta Funaro disseram que não vão se manifestar. A nossa produção não conseguiu entrar em contato com as defesas de Gedel Vieira Lima e do ministro Eliseu Padilha, nem com a defesa do ex-ministro Guido Mantega. E a JBS anunciou hoje o substituto de Joesley Batista no Conselho de Administração da empresa. É Gilberto Xandó, diretor-presidente da Vigor. Vamos agora ao vivo a Brasília falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Qual foi a avaliação do Palácio do Planalto sobre o depoimento dado pelo ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha? Ok, obrigado, Kennedy. A presidência da República teve que explicar outra viagem de Michel Temer em uma aeronave emprestada na época em que ele era vice-presidente. É que o voo foi num helicóptero de uma empresa que tem como sócio um investigado na Lava Jato.
A Petrobras decidiu reduzir o preço médio nas refinarias em 2,3% para a gasolina e em 5,8% para o diesel. Se o ajuste for feito hoje, for integralmente repassado e não houver alterações das demais parcelas que compõem o preço ao consumidor, o diesel pode cair 3,5%, ou cerca de 11 centavos por litro, e a gasolina 0,9%, ou 3 centavos por litro, em média, nas bombas. Os novos valores começam a ser aplicados a partir das 0 hora de amanhã. E veja em instantes, líder do Partido Republicano é baleado em campo de beisebol nos Estados Unidos. Escolas de samba do Rio ameaçam cancelar carnaval na Sapucaí se a prefeitura cortar verba. Não perca, é já já. E agora vamos ao vivo a Brasília com o repórter Daniel Adjuto, que tem novos detalhes sobre os depoimentos dos delatores da JBS. Daniel, boa noite. Quais são essas revelações, hein? Obrigada, Daniel. E um dos grandes desafios das autoridades de saúde em São Paulo é a recuperação dos dependentes químicos. Convencer os usuários de crack a deixar a droga é a principal dificuldade. Mas depois que são internadas, menos de 5% dessas pessoas voltam para a Cracolândia. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, decidiu cortar pela metade a verba destinada às escolas de samba. A promessa é investir o dinheiro nas creches municipais. Quem é contra a medida diz que o turismo gerado pelo carnaval gera bilhões de reais para a cidade. Algumas escolas ameaçam até cancelar o desfile. A Prefeitura do Rio de Janeiro não quis comentar as críticas. Um tiroteio minutos antes de um treino de beisebol na Virgínia, Estados Unidos, deixou 5 pessoas feridas, entre elas o líder dos conservadores no Congresso americano. O atirador foi baleado e morreu no hospital. E o La Rocha? E em São Francisco, na Califórnia, um homem abriu fogo em uma empresa de correios. 4 pessoas morreram, 2 ficaram feridas. Na Venezuela, o Ministério Público exigiu que os juízes da Suprema Corte renunciem. Os magistrados são acusados de envolvimento com o governo de Nicolás Maduro. Reportagem de Patrícia Vasconcelos. Laudos da perícia divulgados hoje indicam que a maioria dos 10 trabalhadores rurais mortos no sudoeste do Pará foram atingidos no peito. Eles morreram durante o cumprimento de mandados de prisão na Fazenda Santa Lúcia. 29 policiais envolvidos no caso estão afastados. Há 5 anos, o Conselho Nacional de Trânsito permite que multas sejam transformadas em advertências para motoristas com histórico de bom comportamento. Mas, por não conhecer a regra, pouca gente usa o benefício. O setor de serviços, que envolve atividades como transporte, salões de beleza, entre outros, cresceu 1% em abril, segundo o IBGE. Ainda assim, em 12 meses, acumula uma retração de 5%. O estresse pode causar muitos males, inclusive a perda de dentes. Foi o que aconteceu com a estrela de cinema Demi Moore. E, ao contrário do que se pensa, o caso não é raro. Morreu hoje, aos 63 anos, o jornalista Jorge Bastos Moreno, colunista do jornal O Globo. 1 em cada 4 brasileiros que moram sozinhos está endividado. A maioria não planejou a vida financeira antes de tomar a decisão de sair da casa dos pais. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.